Olá, galerinha, tudo bem? E aí, pessoal, mais uma vez a nossa aula. E agora nesta aula de vídeo, aula 1, tá certo? Nós teremos nesse período agora, nós teremos duas videoaulas, ok? Esta vai ser a nossa videoaula 1, porque nós estamos dando início agora ao quarto bimestre. E graças a Deus estamos aí todo mundo junto, preparados aí, caminhando agora aí para o oitavo ano. Galerinha, parabéns para vocês. Vocês estão indo agora aí para o oitavo ano. E nada melhor do que nós continuarmos aqui no canal, viajando no tempo. E eu peço para que você dê um like, se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho, porque o canal Viajando no Tempo é o seu canal de aula de história. É isso aí, pessoal. E nós vamos agora dar início ao capítulo 11, galera. É isso mesmo. Só que vocês vão ver que o capítulo 11 nada mais é do que uma continuação do capítulo 10. Por quê? No capítulo 10 nós estudamos a colonização da América Portuguesa. Agora nós vamos estudar a América Portuguesa e o açúcar, ok? Vocês têm que entender que o açúcar vai se tornar o principal produto econômico que os portugueses vão conseguir inicialmente para poder ganhar e ter grandes vantagens e lucros no mercado europeu. Tá legal, pessoal? Então, pegue agora aí o seu livro, aí a partir da página 220, tá ok? E vamos começar aí no tópico 1, nós vamos ver o tópico 2, tópico 3, nós iremos até o tópico 4, que vai ser o processo de escravização, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nesta aula de agora, eu quero já mostrar aqui para vocês, ó, que esse período, tá? Opa, o trem fugiu aqui, já foi lá para frente, deixa eu voltar aqui, tá certo? Neste período, a economia, né, o lucro, o que vai ter de valor que os portugueses vão conseguir inicialmente, e isso faz parte do pilar econômico, né? Isso aqui no Brasil começa primeiro com a exploração do pau-brasil, depois vem o processo da cana-de-açúcar, tá ok? E nós também podemos falar que o açúcar vai ser o principal produto econômico, né, na América Portuguesa, tá bom? Então lá no tópico no tópico 1 fala sobre a organização da América Portuguesa, que vai ser o tópico 1. Como é que era esta organização? Como é que era essa organização da América Portuguesa? Nós temos que entender que nesse período estava sobre o que nós chamamos do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Vocês já sabem. A colônia, Brasil, vamos colocar assim, só poderia comercializar com a sua metrópole, Portugal. Tá ok? Então era uma relação ali de praticamente em que somente Portugal, não é isso, tinham os lucros que eram explorados da colônia. Então esse modelo, tá? Esse modelo de exploração vai ser chamado de Pacto Colonial. E vai ser também um modelo econômico. O modelo econômico vai ser o que? Lá no tópico 2, vai ser um modelo agrário exportador. Vai ser um modelo agrário exportador. Tanto é que eles vão produzir, eles vão montar grandes latifúndios, né, de produção de açúcar, para poder produzir o açúcar e dali vender para o mercado europeu. Tá bom? O lucro vai tudo para a coroa portuguesa. Então, nós vamos agora partir aqui no tópico 3, tá bom? Lá no tópico 3 fala sobre o governo das vilas e das cidades. Só que daqui a pouco eu quero passar para vocês, meus queridos, um vídeo que trata uma forma mais ilustrativa a questão da produção do açúcar, tá? Como é que eram os engenhos para a produção do açúcar, tá bom? Daqui a pouco eu vou passar para vocês. Então vamos continuar aqui no nosso slide. Então vamos passar aqui, ó. Primeiro lugar, a partir do século XVI, Portugal começa a exploração do Brasil, né? Sua principal colônia.
O Brasil então se torna o principal produtor de açúcar no mundo durante o século XVI, meu amigo. O sentido da colonização portuguesa no Brasil foi o quê? Explorar o máximo os recursos naturais, meu amigo. Então, esses recursos naturais envolvem ouro, tabaco, pau-brasil, principalmente o açúcar, tá bom? O algodão também, tá certo? Vamos ver aqui um outro processo. Tá aqui o pacto colonial que eu tinha conversado com vocês ainda agora. Vocês estão vendo aí, ó, a colônia e a metrópole. Ou seja, se vocês verem aqui esse esqueminha que vocês estão observando aí, vocês estão vendo que as matérias-primas iam tudo para a metrópole. E a metrópole retornava essas matérias-primas em produtos manufaturados. Isso aí era um monopólio. Tá bom? Nós chamamos de pacto colonial. A economia portuguesa na América se fez principalmente através do sistema de plantation. Está lá na página 221, dá uma olhadinha. Abre aí agora, abre rapidinho aí o livro de vocês, na página 221. No tópico 2, lá em cima, está em negrito. Como é que era esse sistema de plantation, né? O plantation era o processo de mão de obra escrava, grande propriedade de terra, que eu falei para vocês, olha o latifúndio aí. Era um produto só de produção, então era monocultura, atender às necessidades do mercado externo. Está aí uma das características mais fantásticas do pacto colonial, tá bom? Então vocês estão vendo aí, ó. Beleza? Vamos continuar? O açúcar foi o primeiro produto escolhido pelos portugueses para iniciar a exploração, né, do Brasil. O açúcar era uma especiaria, o açúcar, tá bom? Tinha alto valor no mercado europeu. A região Nordeste tinha condições ideais para o plantio da cana-de-açúcar, o solo e o clima. A fabricação do açúcar também estava ligada com o interesse português em promover e efetivar a ocupação no Brasil, tá bom? Esta questão, gente, de promover, né, a efetivação de povoamento aqui no Brasil, isso era um recado principalmente para a França, para os holandeses, tá bom? E para até os espanhóis, para que eles não viessem tentar ocupar a região aqui que era estabelecida ali pelo Tratado de Tordesilhas, tá bom? Muito bem? Então vamos continuar aqui. O engenho era o local onde se transformava a cana-de-açúcar em açúcar e seus derivados, cachaça e o melaço, tá bom? A maior parte do açúcar produzido no Brasil era exportado para a Holanda, que distribuiu o produto na Europa. Com o passar do tempo, a palavra engenho passou a significar tanto a fazenda quanto o local onde o açúcar era produzido. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, para nós vermos este processo dos engenhos, não é isso? Que futuramente vão se transformar em fazendas. Os engenhos eram locais onde tinha o moinho, certo? Onde era produzido o melaço, tá bom? Então vamos ver agora esse vídeo para nós podermos terminar aqui a nossa aula de vídeo 1, tá certo? Então vamos assistir aqui que vocês vão ter uma orientação mais ilustrativa sobre esse processo. Então vamos lá, galera? Vamos assistir? Então vamos lá. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo.
Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Pessoal, vocês viram aí então? Vocês viram como é que então era produzido aí a cana de açúcar? Beleza? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos ver a utilização desta mão de obra, tá? Que a mão de obra vai ser escrava. Então eu espero vocês aí na próxima aula. Tamo junto. Dê o seu like, curte aqui no canal Viajando no Tempo, se inscreva no canal. Galerinha, então é isso aí. Não deixem de fazer essas atividades e subir lá pelo Eclasse, porque nós estamos juntos. Até a próxima, galera. Se Deus quiser. Fui. Valeu?